Você já deve ter ouvido falar de máquinas do tempo, de profetas e de previsões que tentam desesperadamente antecipar o que o futuro nos reserva. Mas e se eu te dissesse que existe uma teoria que vai muito além de qualquer coisa que você já imaginou? Uma teoria que afirma que, em algum momento da história recente, um grupo secreto de cientistas, militares e agentes de inteligência criou, ou talvez descobriu, uma tecnologia capaz de visualizar eventos futuros com uma precisão simplesmente assustadora. Essa tecnologia teria recebido o codinome de Projeto Looking Glass, um espelho capaz de mostrar o que ainda não aconteceu. Um portal para aquilo que, tecnicamente, ainda não existe. A ideia parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica, não é? Pelo menos até você perceber que ela aparece em relatos de insiders, documentos vazados, testemunhos de ex-militares e até em trechos desconexos de relatórios oficiais, escondidos no meio de arquivos liberados pela CIA. A teoria diz que o projeto Looking Glass não era uma tentativa de viajar no tempo, mas sim de observar o tempo. Pense nisso como assistir a um filme antes mesmo dele ser lançado nos cinemas. E é justamente esse detalhe que torna a história ainda mais intrigante, porque não se tratava de previsão, mas sim de observação direta. A história começa, supostamente, entre as décadas de 60 e 70, no auge da Guerra Fria. Enquanto o mundo assistia à disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética por armas, satélites e espionagem, nos bastidores, algo muito maior estava em jogo. Os governos não buscavam apenas superioridade militar, eles buscavam o controle absoluto da informação. E o que poderia ser mais poderoso do que saber o que o seu inimigo fará antes mesmo que ele pense em fazer? Para alcançar esse objetivo, eles teriam deixado a ciência tradicional de lado e mergulhado em campos considerados impossíveis: manipulação do espaço-tempo, física interdimensional e até mesmo engenharia reversa de tecnologias supostamente não humanas. Segundo os depoimentos de supostos ex-funcionários, o coração da tecnologia do Looking Glass seria uma espécie de câmara geradora de um campo toroidal. Essa câmara seria capaz de dobrar a estrutura do tempo ao redor de um ponto central. Dentro desse campo, o tempo deixaria de se comportar como uma linha reta e se tornaria um tecido flexível. É nesse ponto que as imagens do futuro começariam a surgir, como projeções de realidades potenciais. Não um futuro único e fixo, mas um conjunto de possibilidades que mudavam com base nas decisões humanas. Um dos relatos mais famosos é o de Dan Burish, um homem que afirmou ter participado de experimentos envolvendo consciência e tempo dentro da Área 51. Ele descreveu a máquina como uma estrutura circular, com anéis energéticos girando em alta velocidade. Burish disse que, em certas sessões, a equipe conseguia visualizar eventos globais que ainda não tinham acontecido. Mas, segundo ele, a máquina funcionava com uma consequência completamente inesperada. Ela não mostrava apenas as possibilidades. Ela reagia às escolhas de quem a observava. Era como se o próprio ato de observar o futuro já o influenciasse. Outro depoimento importante vem de um suposto ex-integrante do grupo secreto Majestic 12, que afirmou que o projeto não foi interrompido porque falhou, mas sim porque funcionou bem demais. Ele alegou que os operadores do Looking Glass começaram a perceber um padrão assustador. Não importava quais escolhas fossem feitas no presente, o tempo sempre caminhava para um mesmo ponto de convergência. Um evento inevitável, algo tão grande, tão definitivo, que faria com que todas as linhas temporais se encontrassem em um único desfecho. Esse tal evento de convergência se tornou o centro do medo e do silêncio que envolve o projeto. O que seria esse evento? Alguns disseram que seria um colapso social em escala mundial. Outros afirmaram que seria uma transição de poder global cuidadosamente planejada.
Alguns acreditam que seria uma catástrofe natural de proporções inimagináveis. Mas existe ainda uma quarta teoria, talvez a mais profunda de todas, a de que a convergência não seria um evento de destruição, mas sim de consciência. Um momento em que a humanidade finalmente descobriria que a realidade sempre foi manipulada, que o tempo não é linear e que nós vivemos dentro de uma estrutura artificial. E que alguém, ou algo, sempre soube disso. Diante de uma descoberta tão monumental, a pergunta óbvia é: por que esconder essa tecnologia do mundo? Aqui, as teorias se dividem em duas explicações principais. A primeira é a versão, digamos, benevolente. A humanidade simplesmente não estava preparada para saber o futuro. Revelar isso causaria pânico, desestabilizaria governos, religiões e economias. Colocaria em colapso a nossa própria ideia de livre-arbítrio. Como você tomaria uma decisão hoje, sabendo o resultado exato de amanhã? A segunda versão é muito mais sombria. Ela diz que aqueles que viram o funcionamento da máquina decidiram que o poder de conhecer o futuro não deveria ser compartilhado, mas sim controlado. Afinal, se você pode saber qual batalha será vencida antes mesmo dela acontecer, quem realmente manda no mundo? Quem conhece o futuro não precisa competir. Ele apenas administra os resultados. Essa teoria vai ainda mais longe, afirmando que o Looking Glass não foi destruído, mas sim transferido. Retirado das mãos do governo e colocado sob o controle de grupos privados, famílias influentes ou estruturas de poder que operam nas sombras, longe dos olhos do público. Aquelas que não aparecem em eleições, mas que secretamente decidem o que os eleitos irão fazer. Se isso for verdade, essa tecnologia pode estar sendo usada ainda hoje, não para salvar a humanidade, mas para garantir que as peças do grande tabuleiro global continuem sempre nas mãos de poucos. De repente, crises econômicas que surgem do nada, guerras inesperadas, viradas políticas surpreendentes e até comportamentos sociais em massa deixam de parecer eventos espontâneos e passam a parecer coreografados, parte de um roteiro escrito com antecedência. E se essa tecnologia realmente existe, isso significa que alguém já viu o que vai acontecer daqui a 5, 10, 50 anos. Significa que os próximos passos da humanidade já são conhecidos, não pelo público, obviamente, mas por quem controla a informação. Agora, a pergunta que fica é para você. Se você tivesse a chance de olhar nesse espelho, de ver o futuro, você realmente gostaria de olhar? Mesmo sabendo que, talvez, nada pudesse ser alterado? Ou preferiria não saber, para continuar acreditando que a sua escolha, o seu esforço diário, ainda importa no grande tabuleiro da vida? Porque, se o projeto Looking Glass for Real, alguém já viu o que está vindo por aí. E o fato de você não saber de nada, talvez já faça parte do plano. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.